Boa tarde. O Comitê Sindical e Popular da Rota Bioceânica do Estado do Mato Grosso do Sul traz um episódio muito especial sobre a reforma agrária. Um tema de grande importância para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Também falaremos sobre a cultura do campo, direitos e auxílio e documentações exigidas para as parcerias municipais e emendas parlamentares, a saída do Brasil no mapa da fome e muito mais. Temas muito importantes e nós temos convidados especiais hoje nesse tema, que é um tema de grande urgência, reforma agrária já. Estamos a mais de 15 mil assentados, né, precisando dessas terras. E hoje eu recebo com maior alegria aqui no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, o coordenador do MST, o Fernando Ferreira Silva. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e todas, né, os espectadores aí desse podcast. Desde já agradecer pelo convite e estamos aí para somar, participar e contribuir aí com as informações aí desse comitê, desse podcast, né. Espero que possamos aí interagir aí. Seja bem-vindo, Fernando. E hoje recebo uma representante das trabalhadoras do Movimento Sem Terra, a Suzana, que é acampada. Bom dia, Suzana. Ou seja bem-vindo, Suzana, ao nosso podcast. Boa tarde. Então, a gente está representando para poder estar aí conquistando, né, a nossa terra e plantando nossas verduras, sem agrotóxicos, né, e está alimentando o povo. E o serviço da mulher é grande importância, né, nesse movimento, né, da agricultura familiar, né, Suzana? Sim, é muito importante, porque ela também ajuda, né, vai sempre participando, ajudando, contribuindo com o melhor, né, bem-estar do povo que precisa, necessita, né, das verduras, da alface, cenoura, tomate, a plantação. E depois a Suzana vai falar para nós, aos ouvintes, algumas receitas importantes aí da agricultura familiar, nessa plantação aí sem agrotóxicos. Recebemos aqui também nosso companheiro Valdemar Bispo, acampado, né, trabalhador da terra, estando presente aqui representando os demais trabalhadores. Seja bem-vindo. Para nós é uma grande vantagem, nós estamos reunidos aqui hoje, sabe? O nosso direito nós ter a oportunidade de pegar nossa terrinha, plantar nós tem lá mandioca, batata, uma cenoura, então está plantando lá agora, alface, coentro, banana, nós temos lá umas pezinhas de mandioca também, então nós estamos lutando pela nossa terra, entendeu? É o nosso direito. Seja bem-vindo, Valdemar. E hoje a pauta é uma pauta rica, onde aos ouvintes, aos assentados que nos assistem, aos movimentos sociais, a CUT Mato Grosso do Sul, aos sindicalistas que têm a oportunidade de acompanhar o Comitê da Rota Bioceânica, hoje nós vamos atualizar um pouco sobre essa atividade tão importante que é sobre o MST, né, o Movimento Sem Terra. E o Brasil ele é rico em terra, né, mas infelizmente ainda não temos ainda, né, esses assentamentos regularizados, né. E por mais que nós estamos em governo popular, nós temos ainda uma dificuldade, né, Fernanda? Pelo que você me falou, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul 15 mil, né, acampados precisando de regularização das terras, né. E a nível de Brasil, nós temos mais de 100 mil, né? 100 mil acampados. E recentemente eu vi que alguns acampados na Bahia invadiram terras da Suzano, né? E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, né? A Suzano, esse corredor, né, de plantações de eucaliptos, eles estão invadindo, né, as terras e a produtividade de alimento está ficando em segundo plano, né? Eu queria ver com você, Fernando, como coordenador do MST, primeiro mandar um abraço para o Douglas, né? Douglas ficou de vir, já é a segunda vez que ele me dá 9, viu? Mas com certeza você está representando bem o Douglas aqui, um abraço, Douglas, para você. Fernando, a nível do panorama da reforma agrária no Brasil, queria saber com você, qual o cenário atual da reforma agrária no Brasil? O que nós avançamos e o que nós retrocedemos nos últimos anos? Então, muito bem, só gostaria já de, para estar respondendo essas questões,
esses dados aí são dados atualizados, né, tanto a nível de estado quanto a nível nacional, né? Então, assim, a nível nacional nós temos aí uma demanda muito grande, né? Só de famílias acampadas no nosso Movimento Sem Terra, em torno de 100 mil famílias, né? São 65 mil famílias que estão há mais de 10 anos, 12 anos aí, às beiras das margens da rodovia, né, em busca da tão sonhada terra, e aí os números agora eles aumentam para mais 35 mil famílias a nível nacional. Então, temos aí mais de 100 mil famílias só do MST aí à espera da tão sonhada reforma agrária a nível nacional. Então isso aí, se a gente for calcular com os demais movimentos que também lutam pela terra, lutam por reforma agrária, esses números aí ultrapassam aos 150, 180 mil famílias aí à espera de um pedaço de terra para produzir alimentos saudáveis. E no nosso estado também não é diferente, né? Nós temos aí, em média, 15 mil famílias, né, que estão à beira de rodovias, né, acampadas aí em busca dessa reforma agrária, em busca do pedaço de chão aí para estar produzindo. Então, assim, Walter, a questão, assim, o cenário hoje da reforma agrária a nível nacional, bem sabemos que há mais de 13 anos que não acontece a reforma agrária, tanto no nosso estado como a nível nacional. Então, assim, houve um acúmulo de famílias, ou seja, as famílias que foram assentadas nos anos de 2010, 2011, veja bem, os jovens filhos daquelas famílias, né, que nós estamos falando de agricultura familiar. Logo então, aquelas famílias tinham seus jovens, tinham seus filhos ali. Esses jovens cresceram, casaram, tiveram filhos, e aí eles tendem a seguir a mesma lida dos seus pais, né? Então, assim, de lá para cá não se teve nenhum assentamento mais a nível nacional. Então, isso é muito preocupante. Então, houve esse acúmulo de famílias para poder chegar nesse número. E o retrocesso foi a desaparelhagem dos órgãos competentes, né? A desaparelhagem dos órgãos que trabalham em prol da agricultura, né? Desenvolvimento agrário, do próprio INCRA, né? Que foi aí estagnado. Alguns setores do INCRA a nível nacional e a nível estadual foram desaparelhados, né? E agora com a retomada, né, do nosso governo, então a gente tem uma grande expectativa, sabemos que os desafios são enormes, são gigantes, né? Mas nós, como movimento social de luta pela terra, aqui falando em torno, no geral, vimos uma luz no fundo do túnel, né? Sabemos que os desafios são grandes, porém, a gente viu uma luz no fundo do túnel e vimos que isso aí começou a andar. Alguns setores do INCRA, né, tanto nacional quanto estadual, voltou a ser ativado novamente, né? O setor de obtenção de terras foi um dos setores que foi extinto, né, dos institutos aí, de reforma agrária, e agora ele volta de novo aí para captar e fazer e formar as chamadas prateleiras de terra. Então aí reacende o nosso sonho de volta e a gente vai, fomenta essa esperança das famílias, né, que buscam um pedaço de terra para produzir, e aí cresce esse número aí a nível nacional e a nível de estado também. Fernando, você falou da esperança aí, de acender uma luz aí, né? Sobre a reintegração dessas terras. O STF, ele tem uma função social sobre a terra, né? A própria nossa Constituição Federal, ele fala que a terra tem uma função social. Sim. Porque quando ela não tem uma função social, ela não está cumprindo com a Constituição Federal, ou seja, não produz alimento, né? Ela não pode ser somente alheia de um proprietário só, né? E o STF, ele tem decidido sobre a função social da terra, especialmente no que diz a respeito à sua aplicação para a desapropriação de propriedades rurais, em decisões que têm impactos diretamente às ações do MST e à luta da reforma agrária. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos um exemplo. Lá na região de Antônio João, tem uma área lá que juntamente com o STF, o ministro da Agricultura, os parlamentares do estado do Mato Grosso do Sul, eles fizeram a desapropriação de uma terra, né, para fazer assentamento. Além de Antônio João, Mato Grosso do Sul, existe outro foco, outra área que possa o marco temporal, que é uma discussão ampla entre os pecuaristas, o agro, que eles entendem que a terra, mesmo sendo de indígena, mesmo sendo sem fim social, ela é de propriedade privada, eles pagaram. E há uma política voltada para que o STF possa fazer desapropriação aqui no Mato Grosso do Sul, além de Antônio João? Então, Walter, essa nada mais do que o STF cumprindo ali o seu papel, né, como autarquia, dessas áreas que de fato não cumprem essa função social, né? E a gente sabe que aqui no nosso estado, como é um estado que predomina o agronegócio, né? O agronegócio é um mercado muito aquecido, então isso dificulta um pouco, né,
essa questão, né? Porém, nós sabemos que, além dessas áreas, essa área específica de Antônio João, também tem outras áreas, né? Em alguns municípios, né? Não só que não cumprem essa função social, também áreas que são de grandes devedores, né? Áreas que existe uma dívida, né? A área vale um X, né? Isso é importante. E ali esse valor da dívida triplica em cima do valor sobre a área, ou seja, ela está sobre áreas adjudicadas, digamos assim, né? Então, assim, não só essas áreas que não cumprem a função social, mas também outras áreas aí a nível de município. Então, existe várias áreas aqui no nosso estado, e nós sabemos, né, tem o radar dessas áreas, e estamos acompanhando de perto, né, todos esses trâmites aí, estamos acompanhando de perto para quê? Para que possa, de fato, acontecer essa função social, né? Então, assim, a gente tem um exemplo, né, aqui da Itamaraty, né? Se a gente calcular hoje a renda per capita que aquele distrito, né, que eu acredito que logo vai virar uma cidade, a renda per capita daquele distrito ali, ela ultrapassa 3 vezes a média quando era só de um latifundiário só, né? Então, assim, é voltada para essa questão social. A gente vê um grande, como você disse aí, eu falei sobre essa questão da esperança. A gente está acompanhando de perto, mas existe sim outras áreas, né, que está no radar, né? E o INCRA tem feito esse papel a nível de Estado, e nós, como os movimentos sociais também, né, que aqui no Estado somos em 19 movimentos sociais que lutam pela terra, né? Então, tem as demandas do MST e tem as demandas aí, né, que nós chamamos de frente agrária, né, que são os movimentos, a união dos movimentos em busca da terra. Então, de fato, estamos acompanhando e tem, sim, outras áreas, sim, a nível de Estado. A questão da Suzano celulose, o que é a preocupação hoje? A preocupação é essa questão da monocultura, né? Da monocultura que tem sido aí um grande entrave. Por quê? Porque se as grandes áreas que tem, elas trabalham com a monocultura, então logo os alimentos saudáveis, os alimentos, como disse o senhor Valdemar, como disse a companheira Rosana aqui, que ainda acampados, eles já produzem, ou seja, num pequeno pedaço de terra, eles procuram produzir ali a cana, procuram produzir o alface, o tomate, né? E eles já produzem. Então, nós somos um acampamento produtivo. Então, quando a gente for para a terra, isso aí vai ser ampliado. Então, qual que é a questão? A questão é que se essas famílias conseguem acessar a terra, o mercado, a produção de alimento que vai na mesa hoje, né, do consumidor, na mesa da família, o tomate, o feijão, né, as folhagens, né, o alface, enfim, esses alimentos aí, eles vão aumentar e assim vai ser contemplado, né? Então, e também a geração de renda que através da produção desses alimentos vai gerar para essas famílias. Então, assim, a gente entende, né? E eu penso assim, Walter, se tivéssemos um entendimento que essas famílias elas produziriam mais do que um latifúndio, né? Eu acho que era inteligente da parte dos governos, digamos assim, fomentar, ajudar isso a acontecer, a fazer valer a reforma agrária, tanto no Estado como no nível nacional. Porque gera renda, né? Nós temos algumas cidades aí que, se for fazer uma análise, né? Eu quero citar aqui Sidrolândia como exemplo, né? Se você fazer uma comparação de Sidrolândia há 25 anos atrás, e o que Sidrolândia produz hoje, né? E você vai buscar essa fonte de informação, o que os assentados, o que as famílias assentadas produzem para aquela cidade, né? Sidrolândia, você vai lá, hoje, e aí os assentados estão lá, daqui a pouco, quando os ônibus levam ali, que são mais de 10, 15 ônibus que levam as famílias de volta para suas casas, eles vêm fazer compra na cidade, quando voltam, parece que a cidade esvaziou. Parece que a cidade esvaziou. Você fala, cadê todo mundo? Né? Mas o quê? São os acampados, indo comprar, indo vender, indo comprar o insumo, indo comprar, né, ali o alimento, indo trazer o alimento ali para fomentar. Então, assim, se tivesse esse entendimento, isso daí era muito interessante, né? Fernando, uma coisa que me chama muita atenção é que todo movimento social, seja ele do movimento CPE, seja ele do movimento sindical, ou movimento sem moradia, ele tem uma discriminação. E é onde alguns da sociedade não entendem a luta e tem aquela discriminação contra o movimento, especificamente contra o MST. Qual que é o papel do governo federal, um governo populista, de políticas públicas para atender o MST, e como vocês lidam com essa discriminação sobre o MST? Então, Walter, essa é uma questão bem importante que você tocou aí nesse assunto, né? De fato, nós, acampados e até mesmo as famílias que estão assentadas, né? Existe sim não só nessa questão da reforma agrária, mas também em outros movimentos, né, que sofrem essa discriminação. Por quê? Porque não tem o conhecimento, né?
não tenham conhecimento. E eu quero já agradecer mais uma vez esse programa, né? Tá trazendo aqui o esclarecimento para algumas famílias. Porque o que acontece? Quando as pessoas entendem o que é um movimento de luta pela terra, entendem o que é um movimento de luta por moradia, entendem o que é um movimento de luta pelos desabrigados, pelos menos favorecidos, ele entende, e aí como é aquela luta, de fato, aí eles acabam aceitando e evitando, assim, essa questão da discriminação. Porém, nós tivemos aqui, há alguns meses atrás, o Abril Vermelho, que foi um mês de luta, né? E aí, o que acontece? Nós estamos falando de 15 mil famílias. E se a gente colocar aí vezes 3, cada gênero daquela família com seu cônjuge e mais um filho, nós estamos falando aí de 45 mil pessoas a nível de estado. Então, nós não estamos aqui escondido, não, né? Então, nós temos uma grande força. Né? Então, assim, qual que é a nossa forma de reivindicar? Qual que é a nossa forma de dizer, olha, nós existimos, né? Nós estamos lutando aqui, e a gente tem uma fala que as pessoas, o MST, o movimento tal, invadiu. Não, nós não invadimos. Nós ocupamos essas áreas que não estão cumprindo a função social. Essas áreas que estão ociosas, essas áreas que estão endividadas, né? Para quê? Para que ela, de fato, venha cumprir o seu papel, que é produzir. Né? Então, assim, existe de fato. E nessa mobilização que tivemos do Abril Vermelho, que foram parados algumas rodovias, né, que foi ocupado o INCRA aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, houve sim alguma discriminação, a gente viu nas redes sociais, porém, foi uma mobilização pacífica em termos de quê? Deixávamos passar os estudantes, os professores, as pessoas que estavam com agenda médica na capital, nós deixávamos ali passar, né, não impedimos nem, de fato algum, não causamos nenhum transtorno. Os caminhoneiros, sim, a luta dos caminhoneiros são válidas, sim. Só que quando eles querem reivindicar alguma coisa, eles decidem parar, nós apoiamos a causa deles, nós apoiamos, entendeu? Porque se o diesel, o combustível está alto, querem parar, beleza, contem conosco, né? Então, assim, a nossa luta é válida, né? E foi através dessa luta que a gente conseguimos várias agendas a nível nacional, conseguimos pautar a reforma agrária dentro do nosso estado, que estava esquecida até então, conseguimos pautar e conseguimos aparecer no tocante do quê? No tocante de representar as 15 mil famílias que existem aqui acampadas do nosso estado. Eu estou insistindo um pouquinho em você, Fernando, que eu sou o coordenador, aí eu vou chegar na Suzana, justamente da produtividade, da representatividade da mulher dentro do assentamento, né, do acampamento, e do seu Valdemar, da mão de obra bruta mesmo, lá da plantação. Valdemar, percebe-se pelas mídias que o governo do estado, ele incentiva muito a economia da rota de celulose. E percebe-se também que ele deu um incentivo fiscal muito alto para essas empresas implantarem suas fábricas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Riba do Rio Pardo e agora em Inocêncio. E esses incentivos fiscais, muitas vezes, eles não retornam à sociedade em benefícios. Você acha que é um erro o governo do estado fazer tanto investimento e ele esquecer da reforma agrária, que poderia produzir alimento na região de Riba do Rio Pardo, poderia produzir alimento saudável, Inocência, para fornecer a educação, as escolas, o comércio local, fomentar a economia do movimento sem terra e não ter o olhar específico para as grandes indústrias que futuramente vai produzir os impostos para eles, mas se você for analisar, o dinheiro de isenção que o governo do estado isenta as empresas para a ocupação das terras, seria o valor das terras que eles poderiam comprar para ocupar o movimento, né, do sem terra. Você acha que é um erro isso aí do governo? Ele não poderia balancear essa isenção com a ocupação dessa terra, já que o próprio STF julgou a utilidade social dessas terras? Sim, Walter, com certeza. Existe uma disparidade nessa questão, né? Existe uma disparidade não só na questão da celulose, como também na questão do agro. A gente vê, assim, e até no tocante, a gente já tem falando da questão do nível nacional. A gente vê os valores destinados para o agro e as empresas de celulose, né? Mas nós estamos falando do governo federal. Sim, só que o governo federal ele não governa sozinho. Existe uma bancada por trás disso, né? Quantos bilhões foram destinados para o agro e para as empresas de celulose, né? E aí, aí eu falo, quantos milhões que estão destinados para a reforma agrária? Então, existe uma disparidade muito grande no tocante à questão de Ribas, de fato, né? E eles falam assim, nós estamos aí promovendo 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, né? Mas a gente sabe que depois que essas fábricas elas terminam de ser construídas, aquelas famílias oriundas de outros estados, eles vão embora, né? E ficam ali um número reduzido ali, né? Com cargas horárias
assim, estarrecedoras, né? O 6 por 1, e ainda além do 6 por 1, ainda eles não vão querer fomentar, não, eu quero pagar mais aí a sua folga, pagam um valor em cima, né? E as pessoas caem nessa visão de que estão, não, eu estou trazendo renda para dentro de casa. Sendo que esses valores poderiam ser, como você mesmo disse, né, dividido, né? Poderia ser, existir uma igualdade nessa questão desses recursos, né? Desses incentivos aí. Porque, assim, esses valores aí, quando a gente assenta 1.000 famílias numa área, nós não estamos falando de emprego para 1.000 pessoas, nós estamos falando de um emprego para 1.000 famílias que, juntamente com sua esposa, filhos, às vezes o genro, às vezes quem tem mais de 3 filhos. Então, se a gente calcular isso daí, esse valor triplica, né? Além de ter a geração de renda para a família, essa família produz para o comércio local. Alimentos saudáveis, né? Sem agrotóxicos, na maioria das suas vezes. Então, existe sim uma disparidade e é, de fato, um erro. Um erro. Vamos fazer vista grossa, né? E um governo que olha para si, né? Olha para essa minoria mais favorecida. Né? Então, existe sim essa disparidade, né? E a gente tem visto isso. É bem nítido, né? E Riba é um exemplo, porque houve um acampamento lá que a própria Suzano fez um investimento lá, construiu casa, justamente para não ter acesso ao lado da fábrica dela aquelas acampamentos de lona. Sim. Então, existe essa preocupação social. Eu acho que essa disparidade que você falou é muito importante. E agora eu vou falar com a Suzana. Suzana mulher, Suzana assentada, do MST, acampada. E eu sei, Suzana, você como mulher tem a maior dificuldade. Nós homens, né? Ainda estamos num lugar, podemos dormir em qualquer local, ambiente, mas as mulheres, os filhos acompanham seus maridos, esposos, e acaba fazendo esse sacrifício, né? Em nome de um bem maior. Eu queria saber, Suzana, quando eu falo na mulher, eu preocupo nas políticas sociais. Muitas vezes, eu queria saber de você, o acesso à terra, ao assentamentos, e as políticas públicas praticadas lá no campo. A disponibilidade de escola, há ônibus que vai pegar e trazer a criança. O poder público, no modo geral, aqui vocês estão em Campo Grande, né? Aqui nós temos 3 vereadores do Partido dos Trabalhadores, né? Algum deles tem a bandeira da reforma agrária, né? Do alimento. Há esse retorno, há essa preocupação, há esse olhar especial ao MST, aos acampados que estão aqui em torno de Campo Grande? Sim. As escolas, aos ônibus que tem os transportes. Eu vou passar essa fala. Na verdade, essa questão da escola, dos ônibus, né? Tá, não tem, né? Isso, Pode falar, pode. Fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Falar o que é o dia a dia no acampamento. Nós queremos saber a sua realidade, Isso. justamente que através dessa pauta, desse debate, tem. a gente busca a melhora, tá? Uhum. Pode ficar à vontade. Então, é isso aí que a gente está lutando também para poder estar conseguindo isso aí, porque tem crianças lá, assim, realmente. E outras estão na fase de escola, né? Agora, a gente está lutando para essa parte aí de conseguir, né, Luciana? Isso. Do acesso ao menor à escola. Isso, aham. A evasão escolar é grande? É pouco? É um pouco por conta da questão do transporte, Isso, né? aham. Mas as escolas ao redor, ela disponibiliza as vagas? As vagas, sim. A questão mais é a questão do transporte. Transporte, ida e Isso. vinda. Isso. Essa pauta, o MST ele já provocou com seus representantes parlamentares aqui do município? Sim, nós temos uma fala boa, né? Inclusive, a companheira Luiz Ribeiro, né, já teve no nosso acampamento, né, o próprio Landmark. Recentemente, o vereador Jean também nos visitou ali e teve ali. Então, assim, a gente tem feito as reivindicações, né? E, assim, a gente percebe que existe, assim, uma morosidade, não por falta do empenho dos parlamentares, mas, assim, a dificuldade, né, que a gente tem a nível, assim, dos, como que eu posso dizer? Dos órgãos competentes, né? Então a gente fica igual a bola, né? Isso. Joga para um canto, joga para o outro, né? Eu fiz aqui, eu fiz lá. Isso, e esses ofícios, na maioria das vezes, não é nem respondido, né? Quando você manda um ofício com o timbrado ali, às vezes do MST, a gente não tem nem retorno deles. Esse acampamento que vocês estão, me fala o nome dele, qual que é a distância, por favor? Então, o acampamento Egídio Bruneto, ele está entre as saídas de Sidrolândia e São Paulo. Né? Hoje, nesse acampamento, existe em torno de 520 famílias, né, ao todo. Né? Porém, nós temos assim um número menor de pessoas que moram de fato. E por ele ser perto, algumas pessoas decidiram deixar o aluguel caro e morar no acampamento.
viabilidade dele ser próximo. Ele está em torno aí do centro da cidade, aqui do centro da cidade ele está em torno aí de 12 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros, né? E das saídas ali é muito próximo, em torno de 4, 3 quilômetros ali da saída de Cidrolândia e 3 quilômetros da saída de São Paulo. Então, por ele estar próximo ali, as famílias, então, assim, algumas famílias decidiram estar morando no acampamento, né? E ali a gente tem o acesso à água via poço, que nós mesmos ali do acampamento a gente tomou a iniciativa e vivem ali, né? Vivem ali em busca de melhorias, né? Como o senhor Valdemar, a companheira, né? E houve algum, assim, Suzana, houve alguma assistência, visita, assistente social da prefeitura, de ações de epidemias, vacinas, no local para verificar a real situação dos acampados? Não, não houve, não. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Você sabe informar, Fernando, se há algum projeto de lei, alguma provocação para que essas entidades, o CRAS, a Secretaria da Saúde, a própria EMA, ou a própria... a EMA parece que cuida, porque ela está dentro do município, é urbano, né? Fazer uma ação social, para fazer um recadastramento, para pegar, ver a quantidade de família, para verificar, apresentar esse projeto de assentamento? Recentemente, Walter, nós tivemos a visita lá de uma das representantes de um CRAS, né, de uma vila próxima ali. Porém, o nosso acampamento já está ali tem 7 meses, né? E aí, só agora, depois de 7 meses que eles apareceram, e assim, foi da forma provocando mesmo. Por quê? Porque as famílias que foram morar ali, elas foram no CRAS para atualizar a documentação, atualização de endereço. E aí, eles iam no CRAS do Dom Antônio, o Dom Antônio jogava para o CRAS do Los Angeles, o Los Angeles jogava para o CRAS da Moreninha, então virava aquela, né? E aí, com essa última visita que nós tivemos ali agora, aí a gente, então, conversou com o representante e a gente está reivindicando. Até eu quero deixar aqui claro, né, que esse momento aqui possa chegar até na Secretaria Municipal de Assistência Social e atender o nosso pedido, né, que é o CRAS ir até o local do acampamento para que essas famílias possam atualizar os seus dados e serem contempladas, assistidas ali, né? Porque, assim, é um acampamento que nós não temos o apoio nem do Estado, né, a nível de assistência social, com relação às cestas básicas, né? Bem lembrado também, Walter, o nosso Estado de Mato Grosso do Sul, ele estava fora do radar, né, do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social. Foi uma das pautas que estivemos lá em Brasília, reivindicando que o Estado fosse registrado, então, no mapa, né, no radar, para que as famílias possam ser contempladas, né, com cestas básicas e assistência, enfim, social. Mas até agora também não tivemos um retorno no nível de Estado. Porém, o nosso acampamento, ele trabalha assim, ele é um acampamento autônomo, né? A gente tem uma maneira de conseguir essas cestas básicas e fomentar as famílias que ali moram, né? A gente tem um mecanismo interno, né? Interno dentro do acampamento. Voluntário. Isso, específico para o acampamento. E a gente tem um mecanismo ali que atende às famílias que ali moram, né? Então, assim, a gente espera, né, que o CRAS, a Secretaria da Assistência Social, atenda ao nosso pedido para que essas famílias possam ser contempladas como um todo. Fernando, essa área é uma área que ela é da União, né? É isso, né? Sim, nós estamos próximos, né, o chamado Porto Seco, né? Porto Seco, né? É uma área que a princípio era da prefeitura e foi feita uma cedência para a Refesa, né? E aí até então foi feito para a antiga ALL Logística, que foi repassado para Rumo, né? A Rumo Logística, onde que funcionaria até então a questão do Porto Seco. Porém, é uma área de em torno de 60 a 70 hectares ali, que contemplaria, daria um bom cinturão verde ali, contemplaria ali um número até expressivo de famílias, né? Mas nós estamos ali próximo ali, na beira daquele trilho ali, onde já foi há uns anos atrás, inclusive os últimos acampamentos que teve ali, foram os últimos acampamentos que foram assentados nos anos de 2008 e 2012. Nós estamos ali próximo daquela área ali, que hoje ela pertence, se não me falha a memória, ela está sob a jurisdição do DENIT. Ali é DENIT, né? Isso. E é do DENIT, mas ela tem concessão da Rumo, né? Isso, a concessão ela está em nome da Rumo Logística. Inclusive, até para avisar vocês que eu estou num movimento para a retomada da ferroviária aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. Nós estamos criando força, já fizemos 2 audiências públicas para que seja retomada esse meio de transporte, para que nós possamos fortalecer nossa economia. E uma coisa que me chama a atenção, que é onde vocês estão localizados, é a região que é do Porto Seco. Se fala muito em rota bioceânica, se fala muito em investimento econômico,
se fala muito em impactos sociais positivos, que a cidade vai crescer, vai vir empresa, vão gerar emprego, e até a presente data, ali naquela região não mudou nada, né? Muito pelo contrário, Walter. Ali é um local ermo, um local de extremo abandono, né? As estruturas que ali, né, e aqui eu faço uma denúncia, né, publicamente, aquele local ali ele foi depedrado, as estruturas que ali tinham foram sucateadas, foram, enfim, inclusive teve até a pessoa caiu de lá de cima lá e tal, enfim. As telhas, a estrutura metálica que tinha naquele empreendimento ali foram sucateadas, foram roubadas, enfim. Né, em extremo abandono, é um local onde, inclusive, é até perigoso, né, para a pessoa ali. Então, assim, é um local que está realmente em fase de abandono aquilo ali, né? E, de fato, não está cumprindo uma função social. Então, e se fala muito em rota bioceânica, né? Sim. De importação, exportação, Porto Seco. E, infelizmente, ele, desde a época do Nelsinho, né? Isso. Ele está abandonado lá. Abandonado, servindo de esconderijo, né? Para situações ilícitas, né? Para produtos ilícitos, né? Servindo até mesmo, né? Teve lá uma situação de um feminicídio lá, enquanto a gente estava acampado lá, a gente conseguiu evitar um feminicídio ali de uma mulher, enfim, foram para matar ela, a gente tem um mecanismo dentro do acampamento de ronda, né, de segurança, e a gente conseguiu evitar ali, um local ali, evitar que aquele local seja um local de desova, né, mas a gente não consegue controlar tudo aquilo ali, mas é um local de extremo abandono, aquele Porto Seco ali, que serviria para ser um cinturão verde, super produtivo, né, que fomentaria com certeza o comércio local aí, o nosso SEASA, né, e trazer alimentos saudáveis para a população aí de Campo Grande. Senhor Valdemar, o senhor é um acampado, né? O senhor vive da agricultura familiar. Qual a expectativa que o senhor tem dessa área ser desapropriada e o senhor ter o seu cantinho especial? O meu pensamento nosso lá é nós batalhar para ter essa terrinha, plantar abóbora, mandioca, cebolinha, salsinha, entendeu? Coentro, essas coisas que nós precisamos na mesa de todo funcionário, de tudo na cidade. Adoram uma mandioca, uma batata, entendeu? Pepino, todas essas coisas nós precisamos ter. Quiabo, tomate, tudo isso nós temos na nossa terra, nós vamos trabalhar para isso aí. E o senhor tem vontade para que isso seja concretizado e aquela área seja liberada para vocês fazerem esse projeto de vocês, não é isso? É isso aí. Porque, né, a gente, muitas vezes eu fico pensando, eu trabalhei muito para fora, sabe? Três Lagoas, Rio do Rio Pardo, Brasilândia. Aí não vê uma verdura, não vê nada. Só vê cana, eucalipto, entendeu? Tudo isso. Eu sou trabalhador para fora, assim, trabalhei muito para fora, entendeu? E a gente vê muito. Então, você tendo a sua terrinha, então você produz as coisas para dar, vender, entendeu? Muitas coisas, assim, eu vejo, assim, Falta verdura na mesa, falta, né? muitas E muitas terras, né? Tem muita terra. Agora o governo devia ver isso aí para nós, entendeu? E vocês percebem que o senhor Valdemar, a fala dele é uma fala muito humilde e interessante. Ele está falando o seguinte, ele está precisando só de uma terrinha para produzir um alimento para colocar na mesa do trabalhador. Eu acho que queria aproveitar a oportunidade, Valdemar, Fernando e Suzana, chamar a atenção das autoridades que nos assistem ou que vai nos assistir, os parlamentares, vereadores aqui de Campo Grande, para que eles possam ter uma atenção especial, essa pauta muito importante, que é a reforma agrária, para que a alimentação ela chegue na mesa dos trabalhadores. A prefeita ela pode ter essa acessibilidade, o governo do estado possa ter essa sensibilidade de olhar esses povos para que eles possam plantar, colher o alimento para a sua sobrevivência, para que ele possa criar seus filhos, né? Eu acho que nós temos também, Fernando, que cobrar os nossos parlamentares que foram eleitos para isso. Muitos deles, você sabe disso, não cito o nome, mas muitos deles foram eleitos com essa bandeira da agricultura familiar, de colocar o alimento na mesa, de fazer a feira de alimento, de vender esses alimentos para fomentar a economia. Eu acho que eu queria chamar a atenção dos vereadores que nos assistem, para que possam olhar com carinho ao movimento Sem Terra do MST aqui em Campo Grande. Eu sei que vocês estão dialogando já com algumas autoridades, para que não é fácil a liberação dessa área da União para o Estado. Nós temos também a dificuldade da Rumo, né? A Rumo, ela tem a concessão, né? Por mais que seja da União essa área, mas existe um contrato, né, de concessão.
Nós já fizemos 2 audiências públicas, uma na Assembleia Legislativa e outra aqui na Câmara de Vereadores, juntamente com o deputado Zeca, do PT, juntamente com o deputado federal Vander, juntamente com os 3 parlamentares vereadores, Luísa Ribeiro, Landmark, né, e o Jean, onde nós estamos cobrando essa política. Lá na Assembleia Legislativa nós temos o Pedro Kemp, que também vai levantar essa bandeira, e o Comitê Sindical vai estar à disposição dos senhores para que nós possamos fazer essa visita. E eu faço um compromisso de fazer uma visita lá, Fernando. Vou lá para a gente comer uma galinhada, para a gente tomar um caldo de cana lá, comer uma salada fresquinha. E aqui esse Comitê Sindical da Rota Popular da Rota Bioceânica vai estar à disposição dos senhores. Obrigado. E eu queria saudações finais aí. Sim. Fernando, pode ficar à vontade. Então, é muito interessante essa fala do seu Valdemar, muito verdadeira, porque nós não estamos aqui reivindicando um número expressivo de terra, né, para beneficiar uma família só. Nós estamos falando aqui de um pedaço de terra para a produção de alimentos saudáveis. Né? Então, assim, se o poder público, a nível de município, né, se sensibilizar, olha quantas áreas nós temos aqui em volta dessa capital, né, que não está cumprindo o seu papel, sua função social, poderiam trazer as famílias ali para produzir esse alimento. A gente vê a escassez que existe aqui, muitos alimentos vindo de fora, de outros estados, pagando um valor absurdo, sendo que a gente tem aqui as famílias expostas. O senhor Valdemar, né, na sua idade, ele está ali disposto a produzir, como ele mesmo disse, né, a companheira Rosana, as mulheres que representam as mulheres no campo, né, e dizer, Walter, que a política nessa capital, nesse estado, ela foi decidida com votos dos companheiros e das companheiras acampadas, né? Então, assim, que olhem com um olhar diferente para essas famílias, que respeitem essas famílias, que buscam com dignidade o seu pedaço de terra, tá? E eu quero deixar aqui, Walter, que nós somos o MST, mas nós também somos unidos com os 19 movimentos sociais que formam aqui uma frente unitária, né? Que somando isso dá aí as 15 mil famílias nesse estado, né? 82 acampamentos, né, a nível de estado, nos 28 municípios. Então, assim, a expectativa nossa é que o presidente Lula venha ao nosso estado, provavelmente, a princípio, aí na segunda quinzena de agosto, que tenhamos aí uma previsão, né, de que os primeiros assentamentos possam sair do papel e essas famílias serem contempladas aí também, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa que pelo menos um número, a metade desse número de 15 mil, em torno de 7 mil famílias, 8 mil famílias, sejam contempladas com o seu pedaço de terra, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer esse momento, agradecer esse comitê, tá? E dizer para você que o acampamento de Bruneto, que o MST, que os movimentos de luta pela reforma agrária, de luta pela terra, tá? Está também de portas abertas aí para somar, para contribuir e a gente unir e somar as nossas forças, porque é para um mesmo objetivo, ter o nosso pedaço de terra para produzir alimentos saudáveis aí e trazer o alimento saudável na mesa das famílias campograndenses, das famílias sul-mato-grossenses. Tá, meu muito obrigado. Tá, e já faço o convite para você que você possa estar indo visitar o nosso acampamento. Comer o franguinho na panela. Na panela, tá? A salsinha, a cebolinha que o seu Valdemar com a companheira Rosana plantam lá nesse nosso acampamento produtivo ali, a gente de Bruneto. Tudo bem. Rosana, Suzana, obrigado pela sua presença. Deixa um recado aí para as mulheres trabalhadoras do movimento do MST. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, de participar, e também em nome das companheiras também, eu agradeço de coração a todos a oportunidade. Não é fácil a gente correr atrás, né, e conquistar o nosso sonho. Luta mesmo, e só que a gente não pode desistir. A gente tem que lutar até a gente conseguir nossa terra e colocar em prática tudo aquilo que a gente pensa, planeja, de plantar e colher. Que é isso que a gente sonha, plantar e colher. Plantar e colher. Isso aí, Suzana. Seu Valdemar, a mensagem, o senhor vai produzir bastante aí e não esqueça que eu vou lá comer a verdura lá com franguinho na panela. Tudo bem, nós estamos de portas abertas, esperando o senhor Rodrigo aparecer lá, nós estamos de portas abertas. Tá bom? Queria agradecer a todos e a todas pela mesa, pela essa pauta muito importante. É muito rica essa pauta. Verdade. Nós conseguimos resumir um pouco ela, mas eu queria chamar a atenção dos representantes das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, governo federal, por mais que tenha políticas públicas voltado, mas essas políticas não estão chegando. Verdade. Então, você, vereador, você, vereadora, que nos assiste, você, deputado estadual, você, deputado federal, dá uma olhadinha com carinho ao movimento, ao MST, dá uma olhada para essa família,
alimento saudável na mesa. É. Reforma agrária já. Já.